É possível você ter mais resultados com menos esforço? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar. Primeira coisa que você tem que pensar para você poder ter mais resultados e dedicar menos esforço é você entender quais são as ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Então, as ferramentas é o primeiro item. Existem ferramentas que são focadas em produtividade. Existem ferramentas que são focadas em organização da informação. Existem ferramentas que são focadas na comunicação. Quando você consegue utilizar a ferramenta certa para você poder ter melhores resultados, isso te ajuda a você conseguir ter mais com menos. Quando você pensa, por exemplo, na operação de uma empresa contábil, tá? E hoje, quando a gente pensa muito na competitividade, a operação da empresa contábil representa que você vai ter que ter cada vez menos pessoas para atender cada vez mais clientes. Para você ter menos pessoas para atender mais clientes, você vai precisar de ferramentas. O que você precisa entender é que tipo de ferramentas você precisa para cada resultado. Quando você olha, por exemplo, o que acontece aqui na nossa empresa, na Tactus, a gente olha tudo aquilo que nós fazemos dentro da jornada do nosso cliente. Hoje nós usamos mais de 60 ferramentas. Eu não estou falando aqui que você precisa usar tantas ferramentas assim, mas você precisa enxergar quais são as ferramentas que vão te dar ganhos de produtividade. Quais são as ferramentas que vão te dar ganho, por exemplo, com a relação com o seu cliente. Uma ferramenta que te dá rastreabilidade, te permite você conseguir ter melhores resultados quando você precisa buscar uma informação. Uma ferramenta que te dá uma melhor forma de você fazer uma comunicação, te permite que você tenha uma comunicação mais efetiva, mais rápida, mais prática com o seu cliente. Como é que eu conseguiria atender hoje mais de 2.000 clientes aqui se eu tivesse que atender presencialmente cada um deles? Então hoje eu consigo, através de ferramentas de comunicação, ter um resultado mais efetivo naquilo que eu faço. Então o jogo, para você poder conseguir ter mais resultados e menos esforço, é você conseguir enxergar quais são as ferramentas que você vai utilizar para cada situação que você tem na sua empresa contábil. Só que isso não resolve só o seu problema. Além das ferramentas, você precisa pensar também como é que esses seus processos eles estão otimizados para te proporcionar que você tenha melhores resultados. Como eu disse, a ferramenta é um meio, mas ela não é o fim disso tudo. Então imaginar que você tem aqui, figurativamente, chegar a um determinado caminho, só que nesse caminho você tem alguns obstáculos. Quando você não tem um processo alinhado, você pode simplesmente se perder nas voltas para chegar ao seu objetivo final. Quando você tem processos alinhados, você vai encontrando maneiras de você conseguir chegar de forma mais rápida. E é interessante porque quando você pensa num processo, naturalmente pensando, você pode pensar, vou ter que fazer esse caminho aqui, porque eu tenho que passar pelas duas setinhas aqui, pelo meio das duas para poder chegar lá. Mas por que não fazer esse caminho? Ou por que não fazer esse caminho? Lidar com processos é isso, você vai sempre se questionar como as coisas estão sendo feitas e como que elas podem ser melhor atendidas de uma outra forma. Eu costumo dizer que processos é que nem cuidar do cabelo. Você precisa cortar com frequência, porque o cabelo vai crescer e ele vai precisar de um corte. O processo vai se perder no caminho e vai precisar de ajustes. Ou seja, processo a gente sempre corta, a gente sempre simplifica, nunca burocratiza. Então, como parte do segredo para você poder ter mais resultados com menos esforço, você precisa estabelecer os processos certos. E por fim, você precisa ter aqui pessoas que vão te entregar melhores resultados. Aí eu garanto uma coisa para você, que talvez você possa achar que isso não seja tão importante assim. Mas aspectos comportamentais das pessoas, habilidade técnica das pessoas, a capacidade de praticidade que a pessoa tem, de gerir o seu próprio tempo, de conseguir articular mais coisas com menos esforço, porque tem pessoas que são mais articuladas para fazer as coisas com menos esforço. E não precisa só pensar na operação não, tá? Porque talvez você só pense na operação, parece que é só a operação contábil que conta nesse caso. Pensa, por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui, dentro da nossa área aqui, nós estamos aqui em volta da minha área de marketing. Então, quando eu penso num processo criativo, por exemplo, então eu tenho que fazer lá uma campanha. Aí eu vou estabelecer uma campanha e eu vou
ter que estabelecer diferentes criativos. Para você entender o que é criativo, seria a imagem que você vai utilizar para aquela campanha lá. Sabe aquela campanha que eu fico te perseguindo lá no Instagram? Tem uma foto, tem uma imagem, tem uma headline, que é um texto, tem uma copy, que é um texto persuasivo. Então isso é o criativo, aquela imagem lá é o criativo, que pode ser também um vídeo. Só que para fazer esse processo criativo, você depende de pessoas. Então você tem a pessoa que vai fazer essa criação aqui. Se for pegar eu, com toda a minha habilidade criativa que eu tenho, e com toda a minha capacidade técnica de poder fazer esses criativos, eu passaria um dia inteiro e provavelmente eu não teria 2 criativos que pudesse dizer que estariam adequados. Por quê? Porque é a pessoa errada no lugar errado. Agora, se for pegar talvez a pessoa que faz a criação aqui e vou colocar ela para gravar esse mesmo vídeo que nós estamos gravando aqui, na qual nós estamos batendo esse papo aqui, tendo toda essa desenvoltura e conversando com você de boa, com toda a tranquilidade do mundo, sem errar, sem ter que ficar regravando, indo na batida certa, talvez ela ficaria o mesmo tempo que eu ficaria para poder fazer uma quantidade pífia de criativos sem conseguir ter resultados. Ela não conseguiria também ter resultados gravando vídeo, porque é a pessoa certa no lugar certo. Se você quer ter resultados, você precisa achar as pessoas certas para aquilo que elas vão executar. Você precisa parar de forçar a natureza e querer colocar as pessoas erradas no lugar errado. A função muitas vezes ela é de suma importância para aquilo que você precisa ter para ter resultados mais rápidos, só que você está insistindo na pessoa errada. E aí o que acontece? Você compromete o seu resultado. Então, se você quer conseguir ter melhores resultados, com menor esforço, pensar quais são as ferramentas que você vai utilizar para isso, quais são os processos que você precisa ter mais otimizados possíveis para isso acontecer, e quem são as pessoas que fazem sentido para isso de fato acontecer. Se você conseguir fazer essas 3 coisas, esses 3 elementos andarem ajustados, alinhados, tenho plena certeza que você vai ter grandes resultados com menor esforço. Fez sentido para você? Deixa seu like aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que pode ajudar outra pessoa. Tamo junto e até o próximo conteúdo.